Olá pessoal, olá galera, tudo bem? Professor Alex Magalhães, mais uma vez aqui no canal hashtag Controladoria na Veia, ok? Então, tudo bem com todos? Que bom. Olha só, eu li essa frase outro dia na internet, uma frase, um pensamento, né, do filósofo Aristóteles, e isso logo me remeteu à controladoria, ok? E aí vocês vão entender como é que isso acabou fluindo, né, na minha cabeça, no meu raciocínio, e me levou até onde o ponto que eu quero compartilhar com vocês. Então, só reproduzindo aqui o que Aristóteles disse, ele falou o seguinte: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Perfeito? Foi isso que ele disse. Então, pensando, né, observando e analisando essa frase de Aristóteles, olha só aonde eu acabei chegando e trazendo isso para dentro da controladoria. Acreditem, peguei isso e levei para dentro da controladoria. Então, preste atenção no que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Ah, tomando aí a frase do Aristóteles, né, como esse pano de fundo, né, vamos dizer assim, nesse cenário, imagina o seguinte: controladoria, né, dentro das suas atividades, controladoria tem a parte, né, eu tenho a responsabilidade de gerir processos, ok? Gerir processos, perfeito. Processo, tá? Processo, vamos definir aqui como um conjunto de atividades realizadas para produzir algo, correto? Conjunto de atividades realizadas para produzir algo, seja algo relacionado a um produto, a um serviço, enfim, tá? Vamos deixar isso aí em aberto. Agora, processos, se nós juntarmos, né, vários processos e interligá-los, a gente tem um sistema. Então, um sistema, conceitualmente, é um conjunto de elementos interligados e que interagem entre si para produzir algo. Um exemplo, um sistema de freio. Ele tem lá um sistema de freio automotivo. Ele tem lá várias partes, vários elementos interligados que, né, ao acionar o sistema de freio, o carro, o veículo para. Então ele está produzindo algo, produzindo uma ação. E aí, pensando, né, no sistema, pensando no processo, o que seria então o processo? A gente falou que é um conjunto de atividades. Então, o que seria uma atividade? Uma atividade é um conjunto de ações, ok? Um conjunto de ações que você desempenha para fazer ou desenvolver uma atividade, perfeito? Que, juntando com outras atividades, compõe-se um processo. E somando todos esses processos, interligando e interagindo todos esses processos, nós temos um sistema. É assim que funciona numa empresa, tá? De maneira bem resumida. É assim que funciona uma empresa. Uma empresa nada mais é do que um sistema. Um sistema que tem processos, correto? Esses processos são alimentados através de uma entrada, que pode ser, por exemplo, na parte industrial, insumos, né, matéria-prima, e aí com esses processos realizados, essas atividades realizadas, produzem algum tipo de produto ou serviço, e isso será a saída, ok? A saída é a produção de um produto ou de um serviço, ou aquilo que nós falamos, né, de maneira bastante genérica, ou seja, produziu algo. Então, olha só, retomando a linha de raciocínio. Sistema é um conjunto de elementos interligados que interagem entre si para produzir algo. Esses elementos a gente pode também entender como processos. O que são processos? Um conjunto de atividades realizadas para produzir algo. Ok. E atividade? É um conjunto de ações, correto? Será que a gente está seguindo aí uma lógica? Né? Então, olha só, o que nós temos aí?
Nós temos aí, então, um sistema que desenvolve processos, que desenvolve atividades. Ok? Ótimo. Agora, o que isso tem a ver? A pergunta, né? O que isso tem a ver com aquilo que Aristóteles está falando? Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Foi o que Aristóteles disse. Ora, pensando na gestão de processos, uma atividade, né, uma responsabilidade ou, né, um dos pilares ou um dos processos que está dentro da controladoria, né, na sua gestão, o que a gente pode dizer então em relação ao que o Aristóteles está dizendo? Ele está dizendo que se é de maneira a se fazer repetidamente, nós estamos falando então em padronização. Padronização. Padronizar. Padronizar o sistema. Padronizar os processos. Padronizar as atividades. E o que eu quero dizer com padronizar? Padronizar é formalizar normas e procedimentos padronizados para garantir a qualidade na execução das atividades repetidamente. Atividades, processos, o sistema. Para quê? Para permitir não só medir e melhorar a eficiência e a eficácia, mas garantir que aquele processo ou o fruto daquele processo seja sempre com qualidade, uma qualidade mínima, uma qualidade padronizada. Por isso que se padroniza, e se padroniza, eu tenho que formalizar isso. Por que formalizar? Porque eu tenho que fazer isso sempre da mesma maneira. A empresa tem que fazer isso sempre da mesma maneira. E aí nós entramos num ciclo onde haverá um feedback. Que tipo de feedback? Monitorado pela própria controladoria, onde, através de auditorias periódicas, aí depende de como isso será formatado dentro da política de gestão da empresa, mas verificar de tempos em tempos se aqueles processos, né, que são um conjunto de atividades, estão sendo feitos repetidamente, seguindo aquilo que está como norma ou como padronização, para garantir que o sistema seja eficiente e eficaz, garantindo a excelência da empresa, garantindo a excelência, né, dos trabalhos, do processo, da execução das atividades, da produção do serviço, da produção do produto. Olha só onde a gente chegou, pegando uma frase de Aristóteles e fazendo com ela uma correlação com a controladoria enquanto área, ok? E sendo uma área, o que é de responsabilidade também da controladoria? Gerir os processos da empresa para garantir que esses processos sejam realizados e respeitados dentro daquilo que foi determinado através de uma política de normas e procedimentos. Perfeito? Olha só que interessante o que a gente acabou de fazer aqui, né? O que a gente acabou de fazer aqui com a frase, né, do Aristóteles. Nós fomos lá na controladoria, nós entendemos o que é gestão, né, ou gerenciamento de processos, que está dentro, né, do arcabouço das atividades da controladoria, ou das responsabilidades ou aplicabilidades da controladoria, e entendemos que fazer de forma repetida nada mais é do que você tornar as atividades, os processos e o sistema de produção, de gestão da empresa padronizados. E não só padronizados, padronizados, formalizados, revistos periodicamente. Para quê? Para buscar excelência, perfeito? Para buscar excelência na sua execução. Legal, né? Olha só o que a gente construiu aqui
em termos de conceito, ok? Em termos de conceito de qualidade, que a controladoria também se preocupa na gestão da empresa, né? No apoio à gestão da empresa. É por isso que eu gosto dessa área. Por isso, cara, dá para a gente trabalhar mil coisas dentro da controladoria, mas obviamente que uma dessas atribuições, né, é para garantir, né, ou para contribuir na execução de forma, né, é, é, de maneira com qualidade, vamos dizer assim, né, no processo da empresa, na atividade, na operação da empresa. Então não é somente a parte financeira. A gente está falando agora na gestão de processos ou no gerenciamento de processos. Legal, né? Espero que essa, esse pensamento, né, essa reflexão que nós falamos aqui tenha também instigado aí você que está na área ou que quer ir para a área de controladoria, o que a controladoria também atua, né? Em que área, né? Que tipo de responsabilidade ela também tem, não só do ponto de vista financeiro, orçamentário. A controladoria, quando ela é implantada na sua primeira vez, que ela é inserida, é implantada ou é adotada não somente como uma área, não somente como um departamento, mas como um sistema de apoio à gestão, a controladoria ela também vai buscar essa excelência ou contribuir para que a empresa tenha, né, desenvolva essa excelência, esse nível de excelência, fazendo isso. E como é que ela vai contribuir, né, com esse trabalho, com o seu trabalho? Quando a gente falou aqui de atividades, essas atividades, para elas poderem ser padronizadas e formalizadas, elas precisam primeiramente ser mapeadas. Então, a gente precisa, na empresa, mapear todas as atividades da empresa, né? Mapear é descrever todas as atividades da empresa, e nesse processo de descrição, né, de descrever, o que vai acontecer? A gente começa a pautar aquilo que deve ser feito de forma repetitiva, né, para que não haja margens de erro. Então, você mapeou, descreveu todas as atividades, como elas são executadas, aí você vai lá e padroniza, né? A empresa, através da controladoria, padroniza essas atividades. Uma vez padronizadas essas atividades, elas podem ir compor é, um manual, né, de normas e políticas da empresa, né? Então tá lá, mapeado, padronizado e formalizado através de um manual de normas e políticas da empresa. Fez isso, o que tem que ser feito? Ora, você tem que pegar e, né, de tempos em tempos, ir lá e revisar se essas atividades estão sendo realmente realizadas, né, estão sendo executadas conforme está na política da empresa. E o que traz para a empresa em termos de contribuição? Ora, garantir que as atividades sejam produzidas com aquela qualidade que precisa ser feita, que precisa ser atribuída, tá? Então, o que você vai ter de ganho, né, o que a empresa tem de ganho é isso. Além do que, uma vez que você tem também as atividades mapeadas, você pode também começar a quantificar o custo de execução dessas atividades. Ou seja, a gente começa a quantificar, né, o custo da operação ou o custo da execução das atividades realizadas na empresa, né? Além de fazer um monitoramento para saber se as empresas, as normas e os procedimentos estão sempre sendo cumpridos. Isso é política de qualidade. Tá? Isso é política de qualidade. Né? Isso pode determinar, por exemplo, os pilares que envolvem os valores, a visão, né? O objetivo da empresa, né? As metas, os procedimentos que a empresa, né, sempre adquire para atingir seus processos, realizar, né, os seus processos, atingir suas metas. Essa é uma forma, né, da gente ter isso, né, controlado. Lembra lá daquela frase do Peter Drucker, né?
o que não tem controle não tem gestão. Né? E como é que a gente controla? Padronizando, medindo, né? Formalizando. Né? Então, isso entra dentro de um ciclo também de gestão e a controladoria está aí também para isso. Não é só olhar do modo, olhar para o lado financeiro, para o lado orçamentário, tem que olhar para o lado operacional também, né? Olhar para o lado operacional, buscar eficácia, buscar eficiência, né, no processo para tornar ele menos custoso, menos oneroso, para a empresa ser mais lucrativa, mais rentável, tá certo? Então, essa frase que eu peguei, né, de Aristóteles foi apenas para usar como âncora para a gente descrever, né, para a gente formatar essa lógica que nós fizemos agora, construímos agora, em relação a gerenciamento ou gestão de processos, que faz parte também, né, que é uma das incumbências que a controladoria tem dentro das suas atividades, dentro das suas responsabilidades. Né? Então a gente foi lá e falamos, né, descrevemos o que é um sistema, dentro do sistema processos, dentro de processos atividades. Tudo isso, né, formando um sistema que vai gerar algo, vai produzir algo. Né? E quando você quer que algo seja produzido sempre com qualidade, é necessário padronizar essas atividades, esses processos e esse sistema. Então, olha só, para se produzir algo com qualidade na empresa, é necessário padronizar as atividades, os processos e o sistema. De que maneira? Formalizando normas e procedimentos, compondo um manual ou uma política da empresa com relação aos seus processos, permitindo que haja também uma verificação constante de tempos em tempos para saber se realmente a eficiência e a eficácia estão sendo mantidas. Isso é excelência. Perfeito? Isso é excelência. Excelência na execução do sistema, na execução dos processos, na execução das atividades. Né? E não há nada melhor do que uma empresa ser excelente naquilo que ela faz para sempre estar na crista da onda, junto ao mercado que ela atua, né? Com relação aos resultados que ela gera, deixando todo mundo, né, feliz e satisfeito. Perfeito? Legal? Então, ótimo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, tomando aí, né, como inspiração essa frase do Aristóteles, tá? E provocar essa reflexão em vocês aí que estão ou já trabalham na área, para entender a importância de se padronizar, né, as atividades numa empresa, as atividades num negócio. Tá? Eu falei uma vez para um aluno, uma turma, né, o seguinte: dentro de todo esse processo, esse procedimento, esse desenvolvimento que a gente faz, né, que a controladoria faz na hora de padronizar normas, procedimentos, atividades, enfim, tem uma fase, né, tem uma parte que a gente chama de memória de trabalho. Né, isso está dentro do sistema, chama memória de trabalho. O que é essa memória de trabalho? Isso acontece muito quando a empresa não tem essas normas e procedimentos formalizados, né, registrados. E aí o que acontece? Se porventura um funcionário precisa sair da empresa ou, enfim, se ausentar, né, você tem que substituí-lo, né, temporariamente ou efetivamente. Aí vem a pergunta, né, como é que ele desenvolvia aquela atividade que ele realizava? Né? Ele foi embora. Como é que se desenvolvia? Como é que fazia? Né? Vai colocar uma pessoa no lugar? Quem que vai treinar essa pessoa se quem fazia a atividade foi embora? Então, olha só, né? Apenas uma observação aqui. A partir do momento que você tem, né, os processos, as atividades, tudo formatado, formalizado, né, na empresa, ora, é como se você tivesse sempre a receita do bolo à disposição. Então, assim,
mudou aquele recurso que faz a atividade, você põe um novo recurso e apresenta para ele o manual de normas e procedimentos para ele executar aquela atividade. Tá certo? Porque a memória de trabalho ela está registrada na empresa, ela está formalizada na empresa. Né? Ao passo que, se não existe essa formalização, esse backup, né, essa padronização, né, formatada na empresa, que são informações da própria empresa, se o recurso vai embora, ele leva essa memória de trabalho na cabecinha dele. Aí aquela pergunta, peraí, João mudou de empresa, foi para né, para outra oportunidade de trabalho, quem que vai fazer agora a atividade dele? Como é que era feita a atividade dele? Ninguém sabe. Por quê? Porque a memória de trabalho foi embora junto com o recurso. E na verdade a memória de trabalho é algo que tem que estar dentro da empresa de maneira formalizada, padronizada e registrada. E isso é só um dos pontos que a gente, né, debate e verifica no processo quando faz todo esse mapeamento, toda essa formalização, essa formatação, né, construindo, desenvolvendo uma política de normas e procedimentos ou um manual de normas e procedimentos dentro da empresa. Perfeito? Isso é gerenciamento de processos e também está, de certa forma, ligada a gerenciamento de riscos. Que aí é um outro tema que eu vou falar aqui com vocês, né, no momento oportuno. O que a controladoria tem a ver com o gerenciamento de riscos? E aí a gente já pega aqui um gancho no gerenciamento de processos da empresa não correr o risco de, ao perder um funcionário por em qualquer motivo, uma saída dele, né, aquela atividade não seja perdida também, né, a sua execução, a qualidade, a sua excelência, por quê? Porque a memória de trabalho foi embora. Isso é um risco operacional. E aí gestão de risco é um outro tema que nós vamos falar numa outra oportunidade. Fiquem tranquilos que eu vou trazer isso à tona também. Aos poucos eu quero trazer esses conteúdos para vocês entenderem, sempre usando aí um pano de fundo, uma frase, algo que eu leio, que eu já encaixo isso dentro da controladoria. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído aí nessa parte, né, instigado vocês aí a pensarem, né, nessa questão de gestão de processos ou gerenciamento de processos e implantar isso ou trabalhar isso melhor, né, ou né, melhorar aí dentro da empresa. Ok? Obrigado, pessoal, mais uma vez e até a próxima. Tchau.